O vídeo já vai começar, mas antes disso, inscreva-se no canal, compartilhe, comente e deixe seu like. Que Deus em Cristo nos abençoe. Pai Santo, nós te louvamos, nós te enaltecemos, nós te bendizemos, Senhor. Te somos gratos por esse momento tão agradável, Senhor, na tua presença. E temos a convicção que o Senhor tem muito mais para nos oferecer nessa noite. Nós oramos pela vida do teu servo, aquele que o Senhor preparou desde a sua infância. Oh, Pai, agora está capacitado, Senhor, resguardado pelas tuas promessas gloriosas. Nós, como igreja, estaremos atentos àquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Desde já te agradecemos por tua bondade, por tua fidelidade, no nome bendito de Jesus. Amém. A igreja pode tornar sempre por alguns instantes. Glória a Deus, glória a Deus. Falou que tem um pouquinho desse retorno, se puder ver aí para mim. Entendi. Glória a Deus. Se puder aumentar só um pouquinho do retorno para mim. Amados, a paz do Senhor para todos. Amém. Amados, a graça e a paz do Senhor para todos. Amém. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, maior aquele que está em nós. E em Cristo nós somos. Essa é uma verdade da qual nós precisamos declarar a cada dia em Cristo, irmãos. Nós somos mais do que vencedores. Tenha convicção disso. Por mais que eu e você enfrentemos ao longo da nossa caminhada a adversidade, eu em Cristo, você em Cristo, nós em Cristo, iremos triunfar diante das adversidades. Sabe por quê? Porque quando o nosso pensamento está firme em confiar no Senhor, a Bíblia diz em Isaías 26, versículo 3, que Deus conserva em paz aquele cuja mente, cujo pensamento está firme no propósito de confiar no Senhor. Quando o salmista ele diz assim: ainda que eu passasse por um vale de sombra de morte, eu não temeria mal algum, porque a certeza dele era: o Senhor está comigo. Então essa é a convicção que nós temos que estar diariamente: o Senhor está comigo, e nós iremos enfrentar sim as tempestades, sabendo que o Senhor irá acalmar as tempestades. Pastor Antônio Nery falava a respeito desse privilégio que nós temos de nos reunir como igreja para celebrar aquele que vive. É um privilégio que nós precisamos valorizar e desfrutar com tanta intensidade, porque é um momento tão maravilhoso quando o corpo de Cristo, a igreja, se reúne, está congregada em nome de Jesus para celebrar ao Senhor, para adorar a Deus. E como nós precisamos valorizar, irmãos, este momento, como nós precisamos intensificar essa alegria dentro do nosso coração. Em um tempo onde o congregar tem sido tão atacado, o congregar tem sido muitas das vezes tão desestimulado. Eu recebi a graça de Deus quando eu tinha 12 anos de idade, tem 27 anos que eu caminho na caminhada que foi proposta, e cultuar sempre foi, irmãos, um prazer e uma alegria para o meu coração, de estar reunido com os irmãos, de poder compartilhar da palavra de Deus, ser ministrado através do louvor, da adoração, através de uma oportunidade que Deus usa uma pessoa e traz uma palavra de Deus ao nosso coração. O Salmo de número 73 fala de uma crise vivenciada, irmãos, por Asaf, e ele disse que quase ele escorregou os pés do caminho da graça, porque ele começou a observar a prosperidade dos ímpios, e ele começou a se questionar: por que os ímpios prosperam e eu que sirvo ao Senhor estou aqui passando por essa situação? Ele começou a observar a prosperidade dos ímpios, ele começou a ficar com o coração azedo, porque ele começou a olhar para os ímpios e disse: parece que eles não têm luta, parece que eles não têm aflição, parece que eles não sofrem nenhum tipo de intempérie que os homens normais e naturais enfrentam. E ele começou a azedar o coração dele, ele começou a ficar embrutecido para com Deus.
e para com a sua palavra. Ele disse: até que entrei na casa do Senhor, no templo lá em Jerusalém. E ele disse: então Deus me trouxe o entendimento de todas as coisas, e ele pôde perceber que os ímpios estão sendo colocados em lugares escorregadios, e a qualquer momento irão, irmãos, desabar. E ele percebeu que o seu coração foi totalmente ministrado e transformado, e ali ele fez uma das declarações mais importantes no Salmo 73, lá nas alturas dos versos de número 25, ele diz assim: a quem tenho eu no céu, além de ti, Senhor, e não há na terra quem eu deseje mais do que a ti. Irmãos, muitas das vezes, ao longo da caminhada, nós começamos a nos questionar diante de alguns pontos, mas eu quero dizer para você que as principais revelações que eu já recebi da parte de Deus, irmãos, elas aconteceram no secreto da minha intimidade, da minha comunhão com o Senhor, e no momento que eu me estava reunido com os meus irmãos para cultuar ao Senhor, o Espírito Santo trouxe direções, falou ao meu coração: valorize este momento. Não seja desestimulado pelas dificuldades, pelo corre-corre, pelas atividades, porque você tem suas obrigações, seu trabalho, sua faculdade, tantas outras coisas. Valorize o momento quando Deus nos oportuna esta oportunidade de nos reunirmos para celebrar, para cultuar ao Senhor. E nós temos esta misericórdia em nossa cidade, em nosso estado, em nossa nação, para poder livremente, a qualquer dia da semana que assim desejarmos, nos reunirmos para dar a Deus a glória devida ao seu nome. E nós estamos muito felizes, estamos aqui com os irmãos da Nova Sião, nesse momento de comunhão com os irmãos da Igreja Evangélica Pentecostal Filadélfia, onde o Ministério de Louvor e alguns irmãos, eu contei aqui, não sei se eu errei, mas aqui eu encontrei uns 16 a 17 irmãos do ministério. Está ali também o presbítero Giovanni, lá do nosso ministério, sua esposa, Ministério de Louvor, os jovens, o irmão Aceri, que veio também, minha cunhada, a irmã Andréia, minhas filhas e os jovens ali, e outros que não puderam estar aqui. E nós estamos aqui nessa noite com esse objetivo de estarmos em comunhão, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra em Efésios capítulo 5, verso de número 14. Estaremos lendo esse texto para fazermos uma breve exposição da palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra ao coração dos irmãos aqui nessa noite e prometo que não irei me demorar. Até a meia-noite de hoje estaremos finalizando, em nome de Jesus, essa exposição da palavra do Senhor. Amém, amados? Amém. Amém. Confirmação, viu? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo de número 5, verso 14. Eu quero compartilhar esse texto com os irmãos. E o texto diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Em algumas traduções diz: e Cristo te esclarecerá. Que o Espírito de Deus aplique esta palavra aos nossos corações e que todos nós, nesta noite, possamos estar com o nosso coração aberto e receptível para receber esta palavra. Irmãos, eu quero refletir em cima de um tema, e o tema que eu trago para os irmãos nessa noite é que nós precisamos nos despertar do sono. O apóstolo Paulo não está se referindo a um sono físico, de um cansaço, de alguém que trabalhou no período noturno e estava cansado. Ele não está se referindo aqui a um cansaço físico. Ele não se refere aqui a uma sonolência, irmãos, que está associada ou ligada a uma questão física. Ele está falando de um despertamento espiritual. Ele está se referindo a uma necessidade de nós termos sobriedade na nossa caminhada cristã, de nós estarmos alertos, sóbrios, atentos, vigilantes. Ele fala a respeito da sonolência espiritual. E eu gostaria de destacar aqui nesta noite 4 tipos de sono, irmãos, que eu pude meditar. Existem vários outros tipos de sono, mas eu gostaria de destacar 4 especificamente aqui nesta noite,
para a nossa meditação. E ao término desta ministração, eu gostaria que você avaliasse o seu coração, se esta palavra traz uma identificação, se em cada um desses 4 tipos de sono você se identifica. E ao se identificar, nesta noite eu quero encorajar, motivar você, através desta palavra, a se posicionar, não diante de mim nem do pastor Nery, mas diante do Espírito Santo, para que você viva uma vida cristã sóbria, esteja atento, esteja alerta na sua vida cristã. O primeiro sono que eu quero destacar nessa noite, irmão, é o sono que o nosso irmão Jonas dormiu. E esse sono eu quero intitulá-lo como o sono da indiferença. Capítulo 1 de Jonas, versículo 5, diz o seguinte: então, diz assim a palavra de Deus, Jonas capítulo 1, versículo 5, então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, lançaram ao mar as cargas do navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu no porão onde se deitou e dormiu em um sono profundo. Irmãos amados, eu acredito que todos conhecem a história de Jonas, mas eu preciso contextualizar para os irmãos entenderem. Jonas estava aqui fugindo de uma ordem de Deus. Deus falou a Jonas que ele se levantasse e levasse uma palavra de alerta aos ninivitas, e Jonas ouviu a voz de Deus. Jonas, ele entendeu a voz de Deus, só que Jonas se levantou e tomou uma direção oposta, a qual Deus lhe falou e ele entendeu. Ele pegou um navio e foi para Tarsos, e ali ele entrou em uma embarcação, e quando ele entra naquela embarcação, por ele estar fora da vontade de Deus, ele é o provocador de uma tempestade dentro daquela embarcação, e todos estão ali perturbados, atônitos. Há uma grande tempestade que sobreveio contra aquela embarcação, e os marinheiros começaram a lançar as cargas, cada um clamava ao seu Deus, apelava ao seu Deus, e Jonas desceu ao porão como se nada tivesse acontecendo, e deitou e dormiu um sono profundo. Indiferença, irmãos, é quando uma pessoa, ela ouve a palavra de Deus, ela entende o que Deus fala, só que ela não responde, ela não age de acordo com o que Deus lhe fala, com o que Deus ministra ao seu coração. Esse sono, irmãos, é um sono terrível, porque a indiferença, ela nos coloca contrária à vontade de Deus. Jonas entendeu a ordem de Deus que veio a ele. Jonas, ele compreendeu que Deus o estava chamando e dando a ele uma missão para que ele fosse à cidade de Nínive e pregasse contra ela. Mas Jonas, além de ouvir, de entender, ele tem uma atitude em oposição à vontade de Deus. A indiferença é um sono terrível, porque ela vai nos levando, irmãos, a uma postura, irmãos, inconsequente. Você vem ao culto, Deus fala com você, você ouve, você entende. Quando nós passamos desse portão e retornamos para o nosso dia a dia, e nós voltamos para o nosso trabalho, para o nosso convívio social, para dentro do nosso ambiente familiar, aquilo que Deus falou ao nosso coração e que talvez nos impactou, no momento do culto até nós choramos, nos arrepiamos, ficamos emotivos, emocionados, e nós saímos do ambiente do culto, saímos de uma atmosfera de adoração. Só que quando é para nós traduzir aquilo que entendemos e temos recebido em atitudes, em ação, nós nos encontramos sonolentos e indiferentes. Nós não reagimos de forma positiva ao que Deus tem falado ao nosso coração. Jonas, ele está indiferente, ele está ali diante de uma situação na qual ele tinha recebido uma ordem de Deus para ir aos ninivitas e pregar a palavra do Senhor. Mas Jonas, ele não está levando a sério o que Deus lhe falou. Jonas, ele entendeu, irmãos, não é que ele não compreendeu o que Deus lhe falou, não é que Jonas, ele teve dúvida do que Deus lhe falou, não é que Jonas, ele teve, irmãos, algum tipo de dificuldade de absorver o recado de Deus, não.
Ele está indiferente, ele disse assim: eu não vou, não é comigo. Os ninivitas durante muitos anos oprimiu a nação de Israel, os meus antepassados, porque os ninivitas oprimiam o povo de Israel, machucou o povo de Israel e provavelmente deveria ter machucado, ferido, trazido muita dor, muito sofrimento aos antepassados dele. E ele disse que se é para Deus destruir Nínive, é o que eu mais quero, é ver aqueles miseráveis lá sendo destruídos. Ele não está obedecendo a voz de Deus. A indiferença é um problema, irmãos, na vida de um crente. A indiferença é um problema porque vai nos tornando pessoas inconsequentes na nossa fé. Vai nos tornando pessoas, irmãos, que não está medindo as consequências do nosso comportamento. O sono da indiferença, ele é um sono sutil, porque é o seguinte: Jonas, ele não está aqui, irmãos, andando em adultério, ele não está aqui andando em embriaguez, ele não quer corresponder a uma ordem de Deus, a vontade de Deus para a vida dele, o propósito de Deus para a vida dele. A indiferença de Jonas o coloca em oposição à vontade de Deus. O sono da indiferença é um sono sutil, é um sono tão sutil que nós vamos nos tornando pessoas, irmãos, completamente inconsequentes na nossa vida cristã. E parece que nós vamos perdendo aquele temor, aquela intensidade na nossa vida cristã. A Bíblia diz que Jonas estava no meio de uma tempestade, os marinheiros todos enlouquecidos, não sabendo a razão daquela tempestade, todo mundo jogando as cargas no mar, clamando ao seu Deus, apelando ao seu Deus. Jonas desceu no porão e dormiu profundamente. Irmãos, quantas pessoas estão assim na igreja? Há uma grande batalha espiritual, os irmãos chamando: vamos orar, vamos nos levantar, vamos buscar ao Senhor. E há pessoas que elas estão indiferentes, como se não fosse com elas, como se não fosse, não é comigo. Não é com... A indiferença é algo, irmãos, que desagrada ao Senhor. Nós não podemos ser um povo indiferente. Deus tem falado nesses últimos dias, e Ele fala constantemente, e Ele continuará a falar. A palavra dEle tem vindo ao meu e ao seu coração, e nós precisamos nos despertar deste sono. Não podemos ser uma igreja indiferente, um crente indiferente. Não podemos, irmãos, viver uma vida cristã na indiferença, porque nós não iremos glorificar ao Senhor. Nós não iremos glorificar a Deus. E a ordem, a palavra do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso foi: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Precisamos nos despertar do sono da indiferença. O Senhor está falando conosco nesses dias para nos levantarmos para uma vida de santificação, para uma vida de consagração, para uma vida que nos leve, irmãos, a estarmos preparados para a vinda do Senhor, para nos posicionarmos no que diz respeito à nossa vida cristã, a vivermos uma vida cristã autêntica e relevante. Não podemos ser indiferentes, não podemos nos acomodar. Não podemos, irmãos, viver uma vida cristã onde nós não estamos obedecendo o que Deus está falando conosco. O que Deus está falando conosco. E Jonas dormiu no sono da indiferença. E aquela tempestade era provocada por causa da indiferença daquele homem que estava indiferente à ordem de Deus. Irmãos, nessa noite, será que nós temos sido atentos? Será que nós temos nos posicionado para ouvir e praticar aquilo que o Espírito Santo tem falado ao nosso coração? Que nessa noite nós possamos pedir: Senhor, eu não quero viver uma vida cristã na indiferença. Eu quero estar sóbrio, eu quero corresponder. Se o Senhor, na sua santa palavra, tem ministrado ao seu coração, então corresponda ao que Deus está te falando, irmão. Obedeça aquilo que o Espírito de Deus tem conversado contigo, falado contigo, e você tem aberto a palavra e Deus tem falado com você. Vença esta indiferença, essa indisposição de servir aquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração. Amém, amados? Amém. O segundo sono que eu quero destacar com os irmãos é um sono também muito sutil, e é um sono, irmãos, que tem levado muitas pessoas para fora de um propósito do Senhor. O segundo sono que eu destaco aqui nessa noite
é o sono da distração. Diga comigo, distração. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 20, versículo de 7 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 7 a 9. Diz o texto bíblico: no primeiro dia da semana, que é o domingo, reuniu-se os discípulos para partir o pão, ou seja, para congregar, para estar cultuando, como nós estamos aqui agora. Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Eu prometo que eu não irei até a meia-noite. E havendo, irmãos, muitas luzes no cenário, onde estavam reunidos, versículo 9, certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Meus amados e queridos irmãos, Eutico aqui é um exemplo de um crente que dorme no sono da distração. Nós observamos, irmãos, que está na janela é uma linguagem que dá a nós o entendimento de que há uma divisão na vida daquele rapaz. Ele estava na janela do cenáculo, aquele lugar tinha a parte superior, ele estava lá na parte superior, ele estava sentado na janela, ele estava entre dois mundos. Ao mesmo tempo que ele ouviu o discurso de Paulo, ele estava vendo quem passava do lado de fora, talvez observando as pessoas passando, alguns jovens passando, outras pessoas. Ele estava entre dois mundos, ele estava dividido, ele estava distraído, ele não estava focado nas coisas do Senhor, ele estava na janela. Isso nos dá claramente a oportunidade de uma reflexão, de uma vida cristã distraída. Há muitas pessoas que estão dormindo no sono da distração, elas não estão focadas nas coisas do Senhor como deveria, elas não estão com a sua mente voltada a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eutico estava na janela. A janela não é lugar para crente estar. Eutico, ele foi tomado por um sono profundo que lhe sobreveio durante o discurso do apóstolo Paulo. E olha que Paulo era um dos maiores teólogos, um dos maiores ensinadores da igreja cristã. Como ele estava passando por aquela localidade, a igreja se reuniu para receber a orientação da palavra de Deus. E como ele tinha que viajar no dia seguinte, ele queria transmitir aos irmãos alguns ensinamentos, alguns conhecimentos, algumas revelações da palavra de Deus. Ele então prolongou aquele momento, porque ele não estaria com os irmãos no dia seguinte, na semana seguinte. A passagem dele ali era muito rápida, então ele está ali, aproveitando aquele momento para fortalecer os irmãos na fé e transmitir a palavra do Senhor. E ali nós temos Eutico, que está na janela, tomado de um sono profundo, que nos mostra a distração. Irmãos, vida cristã em distração é uma vida cristã onde a qualquer momento aquele crente ele pode tropeçar na caminhada cristã, onde a qualquer momento aquele crente ele tira os seus olhos das coisas espirituais, ele tira os seus olhos daquilo que é do Senhor, e ele fica distraído, sua mente é tomada por distrações. Irmãos, quantas pessoas estão na caminhada cristã distraída? Irmãos, a Bíblia em Hebreus capítulo 12, ela nos dá uma orientação a respeito da caminhada cristã que nos foi proposta, e o escritor aos Hebreus ali, ele nos fala claramente para que nós caminhemos, ou nós corramos a caminhada cristã com perseverança. Ele deixa claro que a caminhada cristã, irmãos, é uma caminhada, é uma corrida, é um longo percurso. E quando nós fazemos uma comparação da caminhada cristã com uma maratona, seja no Pan-Americano ou nos Jogos Olímpicos, nós observamos que o atleta que está correndo aquela maratona, ele está focado, ele não corre olhando para trás, ele tem um foco, ele tem um objetivo, é chegar em primeiro lugar para ganhar a medalha de ouro, se não conseguir a medalha de prata, se não conseguir pelo menos a medalha de bronze. Todos nós estamos, irmãos, na caminhada, e o nosso foco é a coroa da vida que está reservada para aqueles que o Senhor, irmãos, vai dar naquele grande dia. E o objetivo do nosso inimigo é nos distrair, e tem muitas distrações na caminhada cristã.
E ao longo da caminhada tem muitos sonolentos que estão tirando a sua atenção de Deus. Irmãos, como eu disse aos irmãos, tem 27 anos que pela graça de Deus eu estou na caminhada cristã. Ao longo de 27 anos eu vi muitas pessoas se afastando do Evangelho. Eu vi muitas pessoas se decepcionando com igreja, com pastor, com liderança, se decepcionando, irmãos, até mesmo com o próprio Senhor. Porque essas pessoas, elas não firmaram sua fé em Deus nem na palavra. Elas viviam uma vida cristã sem consistência, sem objetividade, sem propósito. Ao longo da caminhada, elas foram tomadas, irmãos, pelo sono da distração. Elas tiraram o foco da caminhada cristã. Elas olharam para o erro do homem. Elas focaram em problemas que existem em pessoas e que existem em ministério e tiraram o seu foco daquilo que é mais importante, que é, irmãos, a coroa que nos está reservada. E Eutico é para nós aqui um exemplo de um homem, um jovem que está dentro da casa de Deus, mas está dividido. Ele está entre dois mundos. Ele está com a mente hoje aqui e amanhã com a mente lá fora. Ele não consegue naquele culto ali buscar de forma integral, de forma plena a presença do Senhor. Por quê? Porque é uma distração. Ele está ao mesmo tempo dando ouvidos ao que Paulo estava falando, mas talvez a sua atenção estava sendo chamada por alguma situação que acontecia do lado de fora da igreja. Vamos aqui imaginar, fazer uma conjectura. Vamos imaginar que do lado de fora daquele cenáculo tinha algum tipo de festejo, e ali estava Eutico entre dois mundos, dava uma olhadinha para o que Paulo dizia e olhava para cá. Nesse intervalo, Eutico, ele não consegue absorver e ele cai no sono profundo. E pela misericórdia de Deus, ele não cai do lado de fora, pelo menos caiu para o lado de dentro. E foi levantado morto, e Paulo impôs sobre ele as mãos, e viu que o espírito dele não havia saído, e orou e disse: não tema, ele está vivo. E Paulo deixou ele lá, e o levantou vivo, e continuou a palavra do Senhor. Mas muitos não têm irmãos como Eutico, estão caindo para o lado de fora. Eutico, pelo menos, caiu para o lado de dentro. Há muitos que estão distraídos, estão caindo para o lado de dentro, estão recebendo misericórdia de Deus e estão sendo ressuscitados em fé, mas muitos estão caindo para o lado de fora, abandonaram a caminhada cristã, foram iludidos pelo mundo. E esse é um sono, irmão, sutil. Porque novamente nós não estamos vendo aqui um homem que está adulterando, um homem que está embriagando, um homem que está vivendo uma vida, irmãos, de pecado, mas um homem que está fora de um foco, de uma atenção, que está distraído, e ele cai em um sono profundo. Amados e queridos irmãos, nós precisamos ter esse anseio no nosso coração de estarmos vigilantes, sóbrios, como aquelas 5 virgens prudentes que estavam ali, atentas à vinda do noivo. Ele demorou, mas elas tinham azeite em abundância, mesmo que o cansaço veio a elas e elas adormeceu. Quando ouviu-se a voz, aí veio o novo, elas se levantaram e havia azeite, havia reserva, elas estavam ali preparadas para o momento do encontro com o noivo. E é por isso que nós precisamos buscar em Deus a cada dia um despertamento na nossa vida espiritual. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Irmãos, o terceiro sono que eu quero compartilhar com os irmãos é o sono do comodismo. Diga comigo, sono do comodismo. O que é o comodismo, irmãos? O comodismo é aquele sono que as pessoas elas não têm mais aquela motivação para orar, aquela motivação para ler a palavra, aquela motivação para evangelizar, para vir aos cultos. Ela se acomoda. E os discípulos dormiam nesse sono. Vamos a Lucas, capítulo de número 22. Lucas 22. Mas antes de ler o verso que eu quero ler, irmãos, eu vou ler 2 versículos que fazem parte de uma ministração que eu gostaria que você entendesse. Vamos ler os versículos 31 e 32. Depois nós iremos ler os versículos 45 e 46, que vai falar a respeito do sono. Lucas 22, versos 31 e 32, os versículos, e depois os versos 45 e 46. Os versos 31 e 32 do Evangelho de Lucas, capítulo 22, diz assim: Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei a ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu,
converteres, fortalece teus irmãos. Versos de número 45 e 46, diz assim a palavra do Senhor: levantando-se Jesus da oração, foi ter com quem, irmãos? Com seus discípulos, e os achou como? Dormindo, exaustos de tristeza, e disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos, orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, aquela noite era uma noite decisiva. Jesus, ele seria traído e ele seria entregue nas mãos dos principais religiosos, e ele iria passar, irmãos, aquela noite, e aquela noite era uma noite de aflição. Jesus disse para os discípulos: eu vou ali ficar com meu Pai em oração, una comigo em oração, vigie comigo em oração, me apoie em oração. Isso são palavras que eu estou usando, mas está no texto não desta maneira. Jesus disse assim: fique aqui, velai comigo em oração, eu vou adiante. E Jesus foi e orou intensamente, e a intensidade daquele momento, a Bíblia diz que o suor dele, irmão, se transformou em gota de sangue, e ele orava com toda intensidade. Por quê? Porque aquela noite era uma noite decisiva, era a noite em que o Cordeiro de Deus seria entregue nas mãos dos pecadores, e Jesus está ali com a sua alma em angústia, e ele pede aos seus discípulos que velem com ele em oração. Quando ele volta, encontrou Pedro orando, encontrou João orando, encontrou os discípulos na brecha? Não, encontrou todos dormindo, todos estavam acomodados, exaustos. E ele disse: nem ao menos uma hora podeis vigiar comigo em oração. E ele disse: levanta, desperta, ore e vigie para que vocês não entrem em tentação. Irmãos, o comodismo é um sono, irmão, sutil, é um sono terrível. Por quê? Porque eu quero que você viva o evangelho por mim. Pastor, ore por mim. A irmã do Senhor, ore por mim, irmã. Irmãos, orarmos pelos outros não tem dificuldade alguma, é bíblico. O que você não pode é querer que as pessoas vivam o evangelho por você, que as pessoas batalhem por você, que as pessoas venham a batalhar na batalha da fé por você. O comodismo dominava os discípulos, estava dominando eles estavam acomodados, eles não se posicionaram. Eles não estão aqui, irmãos, novamente, volto a repetir enfaticamente, cometendo pecados que nós intitulamos como pecados agressivos, adulterando, se embriagando ou fazendo outras coisas. Não, eles estão aqui fora de uma dimensão espiritual. Eles estão aqui, irmãos, fora de um propósito. E Jesus alertou a Pedro, dizendo: Pedro, Satanás foi diante de Deus pedir para peneirar vocês, como se peneira o trigo. Satanás pediu a Deus para colocar o colégio apostólico na peneira, para ver quem é que iria ficar de pé naquela noite. E Jesus disse: mas eu me pus diante do Pai, diante dele, para que tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, volte e fortalece teus irmãos. Jesus disse: eu orei por ti, Pedro, eu clamei ao Pai para que tua fé não fosse esmagada, para que tua fé não fosse destruída, mas para que o Pai tivesse misericórdia de ti. E ele disse: não, Senhor, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Quem é o doido de entrar na tua frente que eu vou deixar? Ele estava todo, sabe, eufórico. Não, ninguém mexe contigo não, eu vou contigo aonde for. E Jesus disse: não, Pedro, hoje antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes você vai me negar. Porque o comodismo, irmãos, é algo terrível, e nós temos que lutar contra isso. É terrível o comodismo. Aí o crente se acomoda, ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não busca a presença do Senhor. Aí ele chega no culto, irmãos, vazio. Aí ele chega no culto vazio, ele está vazio espiritualmente. Aí ele começa a ver defeito, porque é assim que acontece, irmãos. Se você procurar defeito em mim, você vai encontrar. Você pode ter certeza. Se você procurar defeito em mim, você vai encontrar. Se você procurar defeito nos irmãos aqui na igreja, você vai encontrar. Se você procurar defeito lá na Nova Sião, você vai encontrar. Aonde você procurar defeito,
você vai encontrar. E se você se olhar no espelho, você também vai ver muitos defeitos. O que nós não podemos, irmãos, é perder a graça de Deus e começarmos a nos acomodar na nossa vida espiritual. E a gente não ora, e a gente não lê a Bíblia, e a gente fica azedo, a gente fica murmurador, reclamador, a gente perde aquele prazer das coisas espirituais, a gente perde aquele gozo, aquela alegria, aquela motivação, aquele empenho, e vamos nos acomodando, e vamos nos acomodando, e vamos nos acomodando. O Senhor diz: desperta. Jesus disse para os discípulos: levante e ore para vocês não entrarem em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós precisamos, irmãos, despertarmos do comodismo. E hoje tem muita coisa, irmãos, que traz um comodismo. As pessoas chegam em casa, pegam ali o controle e botam na Netflix. Aí ele vai e assiste a série que ele quer. Daqui a pouco ele vai para outro lugar, e aquele comodismo vai entrando, e a palavra, e a oração, e o culto, e o compromisso que você tem com o evangelismo. Os irmãos vão. Tem muito irmão naquela igreja. Eu já estou meio cansadinho, já fiz minha parte. Quando eu era jovem, eu estava saindo para evangelizar. Hoje tem aquele grupo de jovens, eles vão. Aí o comodismo vai entrando, vai para a oração, não. Os irmãos não vão, eu não vou não. Só vai uns 4, 5, meu amado. E isso vai só dominando a vida do crente, o comodismo. E o crente vai se acomodando, ele perde a alegria das coisas de Deus, ele perde a alegria das coisas espirituais. E o comodismo é algo terrível, irmão. Sabe por quê? Porque o comodismo nos dá uma falsa sensação de que nós estamos bem, e nós não estamos bem coisa alguma. Porque a gente tem aquele hábito de dizer assim: Deus sabe, eu não estou fazendo nada errado, meu irmão. O comodismo, ele vai fazendo com que você se torne indiferente, frio, apático. A igreja em Laodiceia era uma igreja que se tornou morna. E o Senhor disse: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque vocês me causam náuseas. Vocês estão me causando náuseas com essa mornidão, com essa frieza, com essa falta de entusiasmo, com essa falta de alegria, com essa falta de devoção, de alegria no espírito, na alma. E isso vai tornando o crente, irmãos, um crente acomodado. E ele vai se mundanizando. E ele vai se mundanizando, e tudo vai ficando normal. Vai ficando normal na vida dele. Ele vai entrando num normalismo. Tudo é normal, normal, e ele não tem uma ótica espiritual, ele não tem uma observação do propósito de Deus. Aí o que acontece, irmãos? Ele vai perdendo a alegria das coisas espirituais. Irmãos, a Bíblia nos diz que Davi perdeu a alegria da salvação. Salmo 51, a partir do verso 10. Ele não perdeu a salvação, ele perdeu a alegria da salvação. E ele disse: Deus torna-me a alegria da salvação. Ele perdeu a alegria de ser um homem salvo. Quantos servos de Deus estão na casa do Senhor e perdeu a alegria de ser salvo, a alegria de saber que o nome dele está escrito no livro da vida, o nome dele está lá registrado no livro da vida? E o salmista, ele perdeu a alegria da salvação, e ele orou pedindo: Deus, torna a dar-me a alegria da salvação, que a minha alma se alegre em saber que pela graça e misericórdia eu fui salvo. Então precisamos despertar do sono, do comodismo, da indiferença, o sono da distração, irmãos, porque esses sonos são muito sutis, são sonos que começam a nos envolver, a nos cativar, e nós saímos fora do propósito do Senhor. Mas eu quero ainda, para finalizar, destacar o quarto sono. Esse sono também é um sono muito problemático, porque ele fala dos sonos dos desejos carnais. E esse sono, irmãos, é um sono que leva as pessoas para um abismo. E eu gostaria de refletir para nós concluirmos essa reflexão. Abra comigo a sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 16. Juízes, capítulo de número 16, versos de número 18 a 19. Juízes, capítulo de número 16, versos 18 a 19, diz assim a poderosa palavra de Deus. Aleluia. Vendo Dalila que ele, Sansão, descobriu todo o seu coração,
mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez. Ele me descobriu, ou seja, revelou o segredo da sua força, ele me descobriu todo o seu coração. Assim os príncipes dos filisteus subiram até com ela, trazendo, irmãos, o dinheiro nas mãos. Verso 19. Então Dalila fez dormir Sansão sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para lhe raspar as 7 tranças da sua cabeça, e assim começou a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Meus irmãos, Sansão dormiu em um sono perigoso, em um sono destrutível, que é o sono dos desejos carnais. A Bíblia fala que nós temos uma natureza pecaminosa que tem impulsos para o pecado, que tem impulsos para o que não agrada ao Senhor. E Sansão, ele brincou com seus desejos carnais. Ele conheceu uma mulher muito bonita que não era do povo de Deus, uma mulher que a Bíblia chama de Dalila, uma filisteia, e ele ficou enamorado. Ele ficou maravilhado com a beleza daquela mulher, e ele começou a se envolver com esta mulher. Ele começou a brincar, irmãos. Ele começou a brincar com os seus desejos, e a sua mãe, a sua família se opôs àquele relacionamento, mas ele não deu ouvidos, ele não deu crédito. E aquela mulher buscava a força de Sansão, queria saber o segredo que Sansão tinha de uma força sobre-humana extraordinária. E Sansão nunca revelou, porque era um segredo. Ele era nazireu de Deus, tinha um voto de nazireu de Deus, sobre a sua cabeça nunca havia passado navalha, ele nunca havia bebido bebida forte, porque ele era o voto de nazireu de Deus. Mas ela molestou o coração dele, ele dormiu nos desejos da sua carne, ele se deixou ser dominado, e a Bíblia nos diz que ele descobre o coração e revela o segredo da sua força. E Dalila lhe faz um carinho e coloca Sansão ali sobre o seu colo, sobre os seus joelhos, e ele dorme, irmãos. E ele dorme como se nada tivesse acontecido. E ele está ali dormindo no colo do inimigo. E ele está ali dormindo no colo de alguém que vai destruir a vida dele. E a Bíblia nos diz que Dalila manda sorrateiramente adentrar um homem. E ele corta 7 tranças do cabelo de Sansão. E Sansão está dormindo. E ele está dormindo. E parece que aquilo está muito agradável e satisfatório. Porque assim os desejos carnais. Parece que tudo está maravilhoso. E a gente vai dando vazão aos desejos inapropriados, inadequados. E nós vamos dormindo. E quando nós acordamos para a realidade, nós estamos nas mãos do inimigo, irmãos. Nós estamos nas mãos do inimigo. Quando Sansão acordou, Dalila disse: os filisteus vêm contra ti. Ele, na mente dele, diz: sairei como das outras vezes, irei vencê-lo. Mas o escritor sagrado assim dizia na narrativa bíblica. Não sabia Sansão de que o Senhor já não era mais com ele, e a sua força se retirou dele. O inimigo tomou, vazou seus 2 olhos, pegou Sansão e fez brinquedinho como se fosse fantoche, levou para o templo de Dagon e colocou o príncipe de Deus para ser agora, irmãos, instrumento de deboche, instrumento de brincadeira, porque alguém estava dormindo no sono dos desejos carnais, um sono que tem destruído centenas de pessoas, milhares de pessoas. E o apóstolo Paulo vai claramente dizer aos irmãos da igreja de Éfeso: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Esse é um sono também terrível, porque ele traz consigo consequências terríveis. Irmãos, eu gostaria que você que está aqui nessa noite ouvisse a leitura agora do capítulo 16, porque essa é a intenção do diabo contra o povo de Deus. Olha a leitura do capítulo 16 e o versículo de número 6. Preste atenção. Eu gostaria, versículo de número 4. Vamos começar do 4. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 16, versículo 4. Depois disso, Sansão se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era quem, irmãos? E os príncipes dos filisteus subiu a ela e lhes disse: persuade, ou seja, convence ele, converse com ele, vê em que consiste a sua grande força
E com que? Preste atenção, irmãos. Quem está lendo comigo, diga amém. Amém. E como poderemos ver em que consiste a sua força agora? Em que poderíamos o quê? Dominá-lo, não é isso? Dominá-lo, amarrá-lo, para assim subjugá-lo. Cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Irmãos, olha o objetivo do diabo na vida de Sansão. Os príncipes filisteus, que aqui é uma figura do inimigo, chegou para Dalila e disse: Dalila, nós estamos apostando em você. Nós iremos te cobrir de dinheiro, mas nós queremos que tu faça um serviço. Convença Sansão, persuade o coração dele, porque nós queremos descobrir uma maneira de dominar ele, amarrar ele e subjugar. O que é dominar? Dominar é você ter controle sobre a força de alguém. Amarrar é quando uma pessoa, ela não tem mais como sair porque ela está amarrada. E subjugar é jogar ela ao chão. O objetivo do inimigo estava sendo expressado. O inimigo queria saber como poderia, irmãos, dominar Sansão, amarrá-lo e subjugá-lo. Irmãos, isso é terrível, porque aqui nós vemos a intenção do inimigo contra a vida daquele homem de Deus. O inimigo queria descobrir a forma, a maneira, o meio de como iria chegar em Sansão para dominá-lo. Vigiemos, irmãos. Vigiemos com a nossa vida cristã. Os desejos carnais não é brincadeira. Nós temos uma natureza que a Bíblia chama de uma natureza pecaminosa, e nós precisamos estar andando no Espírito e não satisfazendo os caprichos dessa natureza, porque essa natureza, ela abre oportunidade para que o inimigo encontre meios de nos dominar, de nos amarrar e de nos subjugar. E foi isso que aconteceu com Sansão. Eles encontraram um meio de dominar Sansão, de amarrar Sansão e subjugá-lo. E isso aconteceu na vida daquele grande homem de Deus, que infelizmente teve a sua vida dominada, subjugada e amarrada pelo adversário. Por isso, nessa noite, meus irmãos, a mensagem que vos trago da parte do Senhor com temor e tremor é que nós estejamos sóbrios na caminhada cristã. É que nós nos despertemos de qualquer sonolência espiritual. Sabe por quê? Para concluir, Romanos capítulo 11, vamos ver o que o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos da igreja de Roma, capítulo de número 11. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 13, irmãos, versículo 11, perdão. Capítulo 13, versículo 11, ele diz assim: e fazei isso, meus irmãos, conhecendo o tempo. Já é hora de que, irmãos, nos despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Verso 12: a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem orgias ou dissoluções, nem em contendas e inveja. Antes, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne no que diz respeito às suas concupiscências. Irmãos, já é hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Eu aceitei a fé há 27 anos atrás. Eu creio que tem irmãos aqui que aceitou muito antes de mim, que aceitou. A nossa salvação está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Então vamos nos despertar, irmãos, a cada dia do sono. E como eu disse para os irmãos, existem outros sonos, mas o Senhor colocou esses 4 especificamente aqui no meu coração. E eu gostaria nessa noite de desafiar você que está aqui por esta palavra, a fazer uma reflexão genuína da sua vida. E se o Espírito de Deus compartilhou algo com você em cada um desses pontos que aqui foi ministrado, se posicione não comigo, irmãos, mas com o Senhor, para que nós estejamos sóbrios para esta caminhada, porque o propósito de Deus é que nós estejamos, irmãos,
sóbrios, vigilantes, atentos, que nós estejamos em alerta, porque a trombeta pode soar a qualquer momento, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, eu não sei, você não sabe, mas nós precisamos estar preparados para este momento. Que o Espírito Santo nos ajude nesta noite, em nome de Jesus Cristo, a estarmos com esta sobriedade e com esta vigilância na nossa fé. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé? Aí, são 9 horas, vamos chegar aqui. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por pela vida. Eu quero orar por você nesse momento. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, que você colocasse sua vida diante de Deus nessa noite, que você clamasse ao Senhor, que nessa noite a graça de Deus, a misericórdia do Altíssimo, ela viesse sobre sua vida, trazendo esse despertar a cada dia. Se Deus tem falado algo ao teu coração nessa noite, não faça como Jonas, não fique indiferente. Se o Senhor tem falado contigo, responda ao que Deus falou com você, corresponda ao que o Senhor falou com você. Se você ouviu a voz do Senhor nesta noite, não endureça o teu coração, antes coloque-se diante do Senhor e clame misericórdia, e clame graça, e clame Senhor,